Olá pessoal do Fino, eu me chamo Sabino, tenho 27 anos, sou ativista há 15 anos e atualmente eu faço parte do voluntariado do Grupo Pela Vida e da Rede de Jovens, que é uma rede de jovens adultos que vivem e convivem com o vírus HIV no estado do Rio. E vim aqui hoje contar um pouco da minha história para vocês. O meu ativismo começa antes mesmo de eu imaginar que eu estaria nesse caminho hoje. Eu vim ao mundo no formato dos preconceitos sociais, né? Eu sou LGBT, eu vivo com HIV, sou preto, então eu não tive muita escolha. Ou eu levantava e enfrentava tudo que se mostrava, tudo que aparecia pela frente de preconceitos e estigmas, ou eu sentava e dava de cara com a morte. Bom, gente, eu sou pansexual. Para quem não sabe o que é uma pessoa pansexual, o que é a pansexualidade, eu não me defino como uma pessoa que se relaciona apenas com homens ou apenas com mulheres. Eu me relaciono com pessoas, independente do gênero de cada um. E também me considero uma pessoa com a expressão de gênero não binária. Então, gente, eu represento uma parcela dos jovens que já veio a esse mundo com HIV. Então, eu já vivo com HIV desde o meu nascimento. A transmissão, como a gente fala, a transmissão vertical aconteceu ali durante o parto, a amamentação. E eu acho que eu passo a tomar noção do que é o HIV na minha vida ali pelos 8, 9 anos, quando eu começo a ler. Porque existia uma super proteção dos meus pais, da equipe médica. E é quando eu começo a compreender o que é o HIV na minha vida. Com 8 para 9 anos. E vou tentando entender um pouco do porquê, inclusive, de eu não saber desde sempre e ouvir essa palavra. Eu acho que, justamente por ser muito novo, quando eu comecei a compreender o que era HIV, eu, num primeiro momento, tive muito receio das coisas que eu ouvia, das desinformações que tinham ao redor. Porque eu sempre ouvi de uma forma pejorativa falar sobre HIV e, como não era falado dentro de casa, eu fui ficando com aquelas informações. E ao começar a buscar informações de qualidade, ao começar a ler, né, acho que pelos 10, 12 anos é quando eu começo a conseguir mais informações mesmo. E eu começo a perceber que eu poderia fazer diferente de tudo que eu ouvia e de tudo que eu via ao meu redor. Dentro de casa, esse sempre foi um assunto que era um tabu, que não se falava. O meu pai faleceu, eu ainda era muito novo, foi justamente nessa época quando eu compreendi o que era o HIV, pelos 12 anos, 11, 12 anos. E a minha mãe sempre teve muito receio de falar, ela tem até hoje, ela não é um assunto que ela gosta de debater. E nem mesmo comigo ela gosta de falar. Mas eu compreendi que eu deveria fazer diferente, que eu poderia fazer diferente, e é um assunto que está a todo momento na minha vida. Para falar dos avanços no tratamento e na qualidade de vida de se viver com HIV hoje, eu preciso lembrar que, como eu falei anteriormente, eu tive muito medo quando criança porque eu faço parte das crianças da década de 90 que foram criadas para morrer, que não chegariam muito longe. Então, estar vivo foi um privilégio. E graças à ciência e à medicina, hoje eu consigo viver com muita qualidade de vida. Eu acho que eu não teve um momento na minha vida onde eu cheguei a adoecer, onde eu cheguei a acreditar que eu poderia realmente morrer. Eu sempre consegui olhar para mim e enxergar a vida. Primeiro, eu acho que é extremamente importante que todas as pessoas compreendam a importância da prevenção, de falar sobre prevenção, de se prevenir, de se cuidar. Porque hoje a gente consegue radicalizar a transmissão vertical se a gente se esforçar um pouco mais, principalmente enquanto políticas, né, que tragam essa sensibilidade em torno da gestação, de pessoas que podem gestar. E para quem está criando hoje uma criança que nasceu com HIV, seja porque adotou em abrigo ou porque realmente não conseguiu ali evitar a transmissão, eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade desde que essa criança veio ao mundo. Ela precisa saber que ela vive com HIV e que isso não é um problema e que, para quem for um problema, a pessoa que leva esse problema para casa, que ela precisa crescer bem, ter um bom apoio psicológico e ser amada como qualquer outra criança no mundo. O Grupo Pela Vida, ele chega na minha vida num momento muito curioso, né? Eu sempre tive questões alérgicas de pele e tudo muito, muito envolto do emocional mesmo. E um belo dia, do nada, eu decidi que eu queria avaliar isso no hospital aqui do Rio. E ao chegar lá, iriam fazer os testes rápido em mim. E muito abertamente, como eu sempre fiz, eu falei que não precisava fazer o teste de HIV porque eu já vivia com HIV. A moça que realizava o teste, ela ficou impressionada com aquilo e aí ela começou a falar que eu faria uma diferença enorme no movimento social, que existia o Grupo Pela Vida, que existia a rede de jovens, e ela me apresentou a rede.
E através da rede eu conheço o Pela Vida ali em 2016, eu conheci a rede acho que em 2013, 2014 e o Pela Vida em 2016. E pouco tempo depois, começo de 2017, eu entro oficialmente pro grupo porque eu realmente vejo uma potência ali dentro muito grande para valorizar vidas, para a gente conseguir realmente olhar para as pessoas e dizer que vidas importam, independente de qualquer vírgula que se apareça. E o Pela Vida, ele, quando surgiu lá 34 anos atrás, foi exatamente apenas para evitar a morte civil, né? Porque as pessoas, apesar de estarem adoecendo de AIDS naquela época, elas sofriam um abandono social, elas sofriam a exclusão, a falta de atendimento, a falta de respeito, elas morriam sem um pingo de dignidade. Só que com o tempo, a gente foi entendendo que a gente precisava fazer mais, porque falar em HIV é falar em vários atravessamentos. Eu não posso chegar para alguém dar um diagnóstico, falar ou fazer um acolhimento sem entender o que está por trás daquilo, quem é aquela pessoa, se ela come, se ela bebe, se ela sofre algum outro tipo de discriminação, de preconceito. Então o nosso lema é ter sempre a porta aberta. O Pela Vida, a gente valoriza as vidas, a gente está sempre pronto a receber qualquer pessoa que chegue com qualquer demanda. Com foco principal no acolhimento de pessoas vivendo com HIV, sim, mas hoje a gente trabalha nos direitos humanos. Então, quando as pessoas chegam lá, é ofertado a testagem de HIV por fluido oral, falar sobre prevenção, a gente fala com todo mundo que adentra Pela Vida. Se o diagnóstico é positivo, a gente acompanha aquela pessoa até garantir que ela tenha acesso à unidade de saúde, que ela tenha acesso a psicólogo se for necessário, assistente social, a todo a integralidade do cuidado que a gente acredita que é necessário em todas as redes de saúde, né? Para fortalecer e garantir que essa pessoa possa ter uma adesão boa, né? Não basta só falar que alguém vive com HIV ou acolher alguém vivendo com HIV, se eu não compreender quem é essa pessoa e qual é a história que ela traz por trás de tudo isso. Eu tenho certeza que a maior luta que a gente enfrenta desde o começo da epidemia e vai enfrentar até o final disso tudo é contra o preconceito, é contra o estigma, porque a gente ficou marcado por muitos anos, com várias inclusive matérias que surgiram no passado e que deixaram essa cara que não existe mais e que na verdade nunca deveria ter sido rotulada dessa forma, como aquela revista da Veja, do Cazuza, como outras matérias que surgiram na época. Eu acho que o HIV ele não tem uma cara, então quando a gente fala do preconceito, do estigma, ele é sim o nosso maior inimigo hoje e sempre foi. Eu acho que a maior atitude que a gente pode ter de luta contra o preconceito é falar sobre HIV abertamente. Eu sempre digo que é um assunto que eu trago para a mesa de casa, porque falar sobre prevenção se faz necessário desde sempre. E falar sobre normalizar a vida com HIV não é romantizar o HIV, mas é poder dizer que as pessoas podem viver bem independente do vírus. Então acho que é extremamente importante que a gente abra espaço de diálogo nas escolas, nos cursos, em todos os espaços, porque o HIV está presente em todos os espaços. Pessoas com HIV existem, somos mais de 1 milhão de pessoas, então assim, a gente está em todos os espaços, a gente precisa ser respeitado, então a gente precisa que se fale disso de uma forma menos pesada. A gente vive com HIV, a gente se trata, a gente não transmite o vírus nem sexualmente falando, então não existe para que ter todo esse preconceito em torno da vivência com HIV, nem todo esse tato para falar sobre um assunto que precisa ser normalizado. E normalizar é diferente de banalizar ou romantizar. Para alguém que descobriu o vírus recentemente, eu diria que a vida continua. Isso não é um ponto final, isso é uma vírgula. Eu entendo que existem muitos medos, existe pouca informação, existe pouco diálogo sobre isso, mas se a gente conseguir se esforçar um pouquinho mais e aguentar para procurar informações de qualidade e espaços que estejam prontos a acolher, a gente vai compreender que o HIV não é nosso maior inimigo e que a gente pode viver muito bem, que essa pessoa vai ter qualidade de vida e que inclusive pesquisas recentes, inclusive pela Fiocruz hoje, já dizem que pessoas que vivem com HIV têm uma qualidade de vida muito melhor do que quem não vive, porque elas estão sempre submetidas a fazer exames, a estar passando pelos médicos e a maioria da população, pela correria, né, de trabalho, de curso, de tudo, acaba nunca fazendo um exame, nunca fazendo um check-up. Então, assim, a qualidade de vida continua e a medicação vai ser seu melhor amigo. Eu acho que quando eu começo a crescer, justamente ali pelos 12 anos, como eu falei, quando eu começo a me entender enquanto ativista, eu vi muitas crianças adoecendo, e inclusive muitos que se tratavam comigo que já não estão mais aqui. Porque infelizmente eles não aderiram à medicação, e não era só sobre a medicação, era sobre todo esse preconceito e esse preparo que existiu naquela época para que a gente não alcançasse a longevidade, né, a vida adulta.
E eu comecei a entender que se eu conseguia tomar o remédio corretamente, tranquilamente, eu poderia servir de exemplo para outras crianças. Porque quando eu me olho no espelho ali pros 12 para 13 anos e eu compreendo que eu já vinha ao mundo vivendo com HIV, preto, LGBT, que basicamente é o formato dos preconceitos sociais que existem nessa maior potência, eu só tinha duas escolhas: sentar e olhar para a morte ou levantar e enfrentar com sede de vida. E eu escolhi viver e fazer da minha vida um ponto de referência para transformar várias outras. Eu não falo por todo mundo, mas eu acho que eu posso ajudar a fortalecer a luta de todo mundo. Que assim como eu, em algum momento da vida, já não compreendeu o porquê, mas conseguiu e escolheu trazer isso como uma missão. Eu acho extremamente importante também deixar registrado que ali pelos 12, 11 anos, quando eu falo que eu começo meu ativismo, é porque eu olho no espelho e eu vejo que eu nasci uma pessoa preta, uma pessoa LGBT. Eu poderia ter escolhido não falar de HIV, vindo de tantos preconceitos, vindo da representação de tantas minorias. Eu poderia escolher deixar o HIV quietinho ali, ninguém fala, como se não existisse, não ia enfrentar mais esse preconceito. Só que como eu disfarço a minha cor? Como eu disfarço a minha sexualidade? Como eu consigo esconder tudo isso? Eu não consigo. Então, quando eu olho pra mim e consigo entender que a partir disso, da minha história, eu vou conseguir transformar outras, eu vou conseguir ser pelo menos um pontinho de coragem para alguém, eu sinto que é a missão que eu preciso abraçar na minha vida. Eu vim sim ao mundo preto, LGBT, vivendo com HIV, eu enfrento diariamente isso e eu faço questão de usufruir do meu lugar de fala. Eu faço questão de, enquanto um jovem, representando várias minorias, poder falar. Porque muitas das vezes as pessoas querem falar pela gente, os adultos tentam falar pela gente, por terem mais experiência, por terem mais idade. Se fala muito nessa questão de que jovem se infecta porque não viu a época da epidemia lá atrás, que jovem se infecta porque é inconsequente, porque é isso. Não, o jovem ele se infecta porque ele é jovem. Ele se infectava antes porque é jovem, hoje porque é jovem. O jovem se infecta porque ele não é tão interessante para a sociedade, ele se infecta porque não existem políticas de prevenção, políticas de acolhimento, políticas que deem a ele a liberdade de falar sobre a sua sexualidade na sua máxima potência. Então, eu paro para questionar: se você acha que jovem se infecta porque é inconsequente, e eu que vim ao mundo com HIV? Como você enxerga isso? Então, se eu posso deixar assim registrado, é que a gente comece a entender que o jovem ele está sempre descobrindo, se descobrindo na sua sexualidade, no seu lugar na sociedade, no seu gênero, ele precisa se explorar. E muitas das vezes, quando a gente se explora sem ter esse apoio da sociedade, sem ter esse apoio dentro de casa familiar, sem falar sobre todas essas questões que envolvem a prevenção e as descobertas do prazer, a gente não consegue e não pode culpabilizar o jovem pela infecção pelo HIV ou por qualquer outra IST. A gente precisa abraçar ele e dizer: calma, não é o fim, é uma vírgula e vamos continuar essa história. Eu queria deixar também registrado que ninguém tá sozinho. Eu acho que quando a gente fala que ninguém solta a mão de ninguém, não é só uma frase de efeito. O Grupo Pela Vida tá sempre pronto para abrir os braços, para receber qualquer pessoa que chegue com qualquer demanda que tenha. A gente faz testagem de HIV por fluido oral. A gente também realiza teste diagnóstico na própria sede da ONG. A gente tem encontros e atividades de convivência voltados a discutir questões relativas ao HIV, mas também uma atividade que eu coordeno que é voltada para jovens, para falar sobre todas as nossas vulnerabilidades e todas as nossas potências também. O Grupo Pela Vida ele funciona de terça a sexta, das 14 às 18 horas. A gente também tem assessoria jurídica, tem grupos de apoio psicológico. A gente faz retificação de nome civil e gênero, a gente colabora com o combate à violência contra a mulher e contra LGBTs. Então a gente está sempre de porta aberta para receber, nem que seja por um abraço ou uma palavra, qualquer pessoa que chegue lá. E eu quero agradecer essa galera do Fino por esse convite, é um prazer estar aqui. A gente está sempre em parceria, né? Então, um beijão para toda a galera que está trabalhando para que isso aconteça, para levar informação para vocês. E um beijão a todo mundo que assistir. Compartilha, comenta, curte, salva e vamos enganjar informação de qualidade.